Obrigado pela presença de todos. Eu gosto de falar desse tema porque esse tema ele é muito interessante pela forma dos desdobramentos que ele apresenta, tá certo? E eu vou dividir essa exposição em 6 módulos. Eles são complementares entre si, tá certo? A gente tem que falar do universo, para depois particularizar para o sistema solar, particularizar para o ser humano, fazer reflexões, que é onde eu quero chegar, decorrências e o autoconhecimento, tá certo? Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Bom, o primeiro módulo nós vamos falar então do universo, e eu quero fazer uma introdução, tá certo? Porque a sociedade teosófica, ela apresenta um corpo de ensinamentos que é uma síntese da sabedoria universal acumulada ao longo dos séculos. A teosofia apresentada pela sociedade teosófica não é uma coisa criada pela sociedade teosófica ou seus membros, mesmo a própria Blavatsky, tá certo? O que se fez foi pegar um conhecimento que já existia, que a Blavatsky chama tradição sabedoria. O que é? Esse conteúdo ele não é dogmático, tá certo? Ele é embasado na experiência de várias gerações de sábios, que a gente chama de rishis. Rishis são aqueles que têm acesso aos planos superiores, onde as causas dos fenômenos ocorrem. Nós vivemos num mundo de fenômenos, mas as causas não estão no mundo material, elas estão no mundo abstrato. E quem tem acesso a essas causas são os rishis, que por clarividência, intuição, percepção direta, que a maior parte de nós não tem. Então, o que eu vou passar a expor, para nós é uma revelação, tá certo? É a mesma coisa que eu tenho um muro, eu não vejo do lado de lá. Daí eu pego uma escada, eu subo e fico falando para os outros o que tem do outro lado. Eu estou revelando uma coisa que os outros não veem, tá certo? Para eles, para os rishis, é experiência direta, tá? Então eu quero comentar isso de partida, tá certo? Eles estão ligados ao númeno em grego, é a causa, fenômeno é o efeito, por experiência direta. E eles criaram os preceitos da filosofia esotérica. A filosofia esotérica é toda baseada na revelação de seres que tiveram experiência direta. Enquanto que a filosofia acadêmica ela é o resultado das reflexões de mentes brilhantes que falam sobre a proposta da filosofia. Então tem grandes filósofos no Ocidente, mas o resultado é pelo aspecto reflexivo, intelectual deles. Aqui não, nós vamos falar de coisas diferentes, como já expliquei. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, o primeiro preceito da filosofia esotérica, é que o universo, com as suas miríades de estrelas, ele é a expressão de uma vida consciente. Isso significa que ele não ocorre fortuitamente ao acaso, porque as pessoas ou os cientistas que procuram as explicações, eles se baseiam nas causas materiais. E aí eles fazem inferências sobre o que teria gerado aquelas coisas. E na maior parte das vezes eles não é que estão errados, mas eles têm um norte. Como a gente vai ver na formação do sistema solar, a proposta é completamente diferente, tá certo? Mas o primeiro preceito da filosofia esotérica é que o universo não é caótico. Ele não aconteceu por acaso ou por uma reunião fortuita de átomos, tá certo? Então, o segundo preceito é o logos cósmico, que é essa consciência universal que eu estava me referindo, a expressão de uma vida consciente, a gente chama de logos cósmico na teosofia, né? Então, quando o logos cósmico anima o universo, ele faz de 3 formas,
que a religião já nos abreviou como Pai, Filho e Espírito Santo, Criador, Conservador e Renovador. Então, tudo que está criado no universo está em transformação pelo efeito dessa manifestação. As coisas são criadas, elas se conservam, depois se transformam, tá certo? Mas isso é um nível do universo, tá certo? Outra coisa que eles falam, que é uma curiosidade, que quando o Logos cósmico ele entra em manifestação, ele se expressa em 7 incorporações, em 7 esferas da sua natureza, que são chamados 7 logóis planetários cósmicos, tá certo? A semelhança disso é o que a gente vê quando a luz branca atravessa o prisma. Ela se divide em 7. Esse aspecto é decorrente da natureza geral do universo, tá certo? O universo, quando se manifesta, ele faz através de 7 aspectos, tá bom? E aqui tem uma figura sobre o que eu estava falando. Cada esfera dessa é um logos planetário. Eu coloquei aqui, ele é 7 logóis, logói é plural, 7 logóis planetários cósmicos. São essas 7 esferas que estão dentro de um logos maior. Cada estrela maior é o próprio logói planetário, tá certo? Muito bem, dentro de cada esfera atua de 3 modos e se expressa de 7 maneiras diferentes. Todas as estrelas do universo pertencem a um ou a outro desses logóis planetários, tá? Cósmico. Então, quando a gente olha o universo, essa miríade de estrelas, que parece que está cada um num canto, elas estão sobre a esfera de uma consciência maior, tá? E aqui vem uma coisa que é muito usada, que é o 5º preceito, como é em cima e embaixo. Cada estrela é a expressão de uma consciência em ponto menor. Um logo solar, como a gente fala na teosofia, um senhor do sistema solar. Igualmente, em ponto maior, o logói planetário cósmico é o senhor de um sistema de miríades de estrelas. Com tudo isso, a gente está querendo dizer que o universo ele está todo concatenado. Tem um princípio superior que se expressa em 7 formas, e cada uma dessas formas se expressa em 7 formas menores, que são os logos solares, tá certo? Isso vale a máxima de Hermes, né? Quer dizer, como é em cima e embaixo, o que acontece com o logos cósmico, acontece com o logói planetário cósmico e acontece com o sistema solar, tá certo? Bom, colocado isso, aqui é um detalhe, né? Que a semelhança do logos cósmico, o logos solar, quando ele se expressa em 7 maneiras, é conhecido como no hinduísmo 7 prajapatis, no zoroatrismo 7 amenshas pentas e no hinduísmo 7 espíritos diante do trono. Eu estou falando isso porque é muito comum na nossa cultura esotérica ouvir essas expressões, tá certo? Aqui está o logos solar e as 7 manifestações, os 7 logóis planetários. Cada um está associado a um planeta sagrado. E aqui eu preciso alertar ou chamar a atenção a seguinte: quando o logos cósmico iniciou a sua obra, a matéria física como a gente conhece hoje não existia, nem as bases da matéria física que a gente conhece hoje, tá? O que surgiu primeiramente foram as bolhas no Coelum, que eu vou explicar o que é isso, tá certo? Entretanto, já existia o logos cósmico, os logos planetários e os logos solares, em estado latente, tá certo? E uma coisa que a gente precisa falar, o universo ele tem 4 níveis. É o absoluto, o imanifestado, o não manifestado e o manifestado. Tudo que a gente conhece e especula é sobre o universo manifestado.
Sobre o absoluto é uma grande indagação. O imanifestado é uma diferenciação do absoluto, que também a gente não tem a menor condição de entender, a não ser uma mente brilhantíssima de uma pessoa altamente, um Shankara da vida, né? Um cara desse naipe, né? Nós não temos. E o não manifesto é uma diferenciação do manifesto, que a gente também não tem informações até o universo manifestado, que é o que eu estou falando. Então nós somos a ponta do iceberg, tá certo? Apesar de que está tudo enraizado no logos cósmico, o chamado uno sem segundo, e esse está enraizado no universo não manifestado, que está enraizado no manifesto, que está enraizado no absoluto, tá certo? Eu não sei se é muito filosófico, mas eu preciso colocar isso, tá? Bom, aqui é o que a Bíblia fala, no princípio eram as trevas. Essa quadrado aí é uma particularização da matéria que existia no início, que em sânscrito é chamado Mula Prakriti. Mula é primordial, Prakriti é matéria. Tanto que tem uma brincadeira que mula é um dos primeiros animais que surge. Brincadeira. Em sânscrito, mula é primordial e Prakriti é matéria. Tá certo? Então, porque as religiões, elas mostram o que é o esotérico de forma alegórica. E o que a religião fala? No princípio eram as trevas. Era a mula prakriti, ou o koilon em grego. Eu nunca, não vi, e estou procurando, e se alguém souber, por favor, explique. Eu não sei se mula prakriti existia desde que começou o universo. Pode ser que quando o absoluto surgiu, o Mula Prakriti já estava presente, tá certo? Eu não li, se alguém souber, a gente está aberto, tá certo? Então, neste koilon, e aqui começa a primeira diferenciação, nessa matéria fundamental, o logos cósmico derrama sua energia nessa matéria, abrindo bolhas. O que são essas bolhas? Essas bolhas são a ausência de Mula Prakriti. Mula Prakriti serve de veículo para a expressão da energia do logos cósmico que abre essas bolhas, tá certo? Então, cada bolha ela continua existindo enquanto o logos cósmico mantém a sua consciência e sua energia manifestada na matéria. Se o logos cósmico se distrair, a gente vira pó da noite para o dia, o que não acontece com essa esfera de consciência, né? Acontece com a gente. E o que aconteceu? E fez-se a luz. A luz são as bolhas no koilon ou as bolhas na Mula Prakriti, onde era a energia do logos cósmico que tinha essa base, que é a matéria fundamental, como receptáculo. Tá certo? Assim eu coloco para vocês as bases da filosofia esotérica do que o universo é, tá? E agora nós vamos falar do sistema solar, tá? Já estou particularizando dentro do universo um logos, logoi planetário cósmico, e dentro deles tem uma estrela que vai começar o sistema solar, tá? Então, o que aconteceu quando o logos solar, que é o que está diretamente ligado a gente, que é o que fez surgir o Sol e os planetas, e o qual é a máxima consciência do nosso sistema, tá? É muito difícil se comunicar com ele, né? E é uma esfera de consciência muito, muito desenvolvida. Então, antes de começar o trabalho no sistema solar, ele idealizou no seu plano mental o sistema tal e qual deveria ser, do princípio ao fim, com os arquétipos das forças e das formas. Porque as coisas que ocorrem no sistema solar, elas têm hierarquias criadoras trabalhando, que estão na linha da evolução dévica, tá?
Mas primeiro ele fez como o arquiteto faz, ele fez a planta. E ele vai ficar preso a esse plano que ele elaborou, tá certo? Muito bom. O que existia? Ele faz uma esfera, que é a esfera onde ele vai se projetar, que é a esfera do sistema solar, e dentro dela existia a matéria fundamental com as bolhas, tá certo? Então, através do seu terceiro aspecto, porque o Logos é um só, mas Pai, Filho e Espírito Santo, o Criador, Conservador e Transformador, são aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Logos solar, através do seu terceiro aspecto, força, matéria, que a gente chama ele de Espírito Santo, ele começou a operar com essas bolhas, tá? Então ele juntou 7 bolhas numa espiral e deu espiral de primeira ordem. Depois ele juntou 7 espirais de primeira ordem e fez espirais de segunda ordem. Foi fazendo até a 6ª espiral, tá certo? Aqui está a concepção. Isso tudo que eu estou pondo é muito raro de se encontrar na nomenclatura de um modo geral. Quem coloca isso é o seu Gina Rajadasa no livro Fundamentos de Teosofia. Acontece que o seu Gina Rajadasa estava ligado à grande fraternidade branca. Então ele tinha como mentores os chamados Mahatmas. E talvez essas explicações detalhadas tenham vindo daí, tá? Então, lá em cima no canto, vocês estão vendo umas bolinhas com 7 bolhas, uma espiral com 7 bolhas melhores, que são as de primeira ordem. E depois vocês veem 7 delas formando uma de segunda, uma maior, maior, maior. Tá certo? Muito bem. O que acontece? Tá certo? Essas espirais de primeira até 6ª ordem estavam todas misturadas no sistema solar, na área que ele delimitou, tá certo? E assim ficam criados planos de densidade de primeira até 6ª ordem, e ficaram formados planos do sistema solar. Então aí a gente tem em cima essa esfera que é o Logos, uma unidade que através de um dos seus aspectos, força-matéria, se projetou nas bolhas e foi criando esses planos. Adi, Anupadaka, atômico, átmico, búdico, mental, astral e físico, que hoje, modernamente, a gente chama de divino, monádico, espiritual, intencional, mental, astral e físico. E foram criados os planos, tá certo? O que acontecia? A matéria não... os planos existiam, mas a matéria não... ainda não se combinava. Aí o que faz o terceiro Logos? Ele pega fios das espirais de 6ª ordem, enrola 10 fios de espiral de 6ª ordem. E ele mantém eles numa forma, tá certo? Que forma o átomo ultérrimo. O átomo ultérrimo é o mais denso antes da matéria, tá certo? É isso aqui, ó. Cada fio que vocês estão vendo aí são 10 espirais de 6ª ordem enrolados. Ele gira num sentido que a gente chama de positivo e outro negativo. Positivo e negativo não no sentido qualitativo, um é bom, outro é ruim, né? Bom, então, quando esse átomo, o térrimo, que não é matéria, estava pronto, ele começa a se combinar entre si, o positivo e o negativo, e vão surgindo subdivisões da matéria no plano físico. Tá certo? A gente está dizendo aqui que são milhares de bolhas que foram enroladas, mantidas pela consciência do Logos solar através desse trabalho específico do Logos solar, tá certo? Eu não sei se nas outras estrelas é igual,
também nunca li. Se alguém souber, a gente está aberto aqui, tá certo? Muito bem, então esses átomos positivo e negativo foram se combinando e foram dando os planos mais densos no plano físico, que foi o subatômico, superetérico, etérico, gasoso, líquido e sólido, tá certo? E eles deram as bases para os elementos químicos que a gente conhece. Como isso é explicado, não entra em detalhes, tá certo? Existe na química oculta que mostra como que os elementos químicos surgiram, mas é um estudo muito complicado, que eu não vou falar aqui. Aliás, estudei no passado e esqueci. Bom, então, está vendo aqui, ó, novamente, quando chegou do astral para o plano físico, tinha o plano atômico, feito por esses átomos ultérrimos. Eles se combinaram, deu subatômico, superetérico, etérico, gasoso, líquido e sólido, tá certo? Os planos, eles estavam formados, tá certo? Só que eles não eram reativos. E aí o que acontece? O segundo logos, ou seja, uma parte do mesmo logos, anima a matéria. A sua propriedade é chamada vida-forma. A matéria que era inerte, através da presença do segundo logos, ela vai se transformando numa matéria reativa, tá certo? Ela tem a propriedade misteriosa que é chamada vida. Quando a gente vê um organismo vivo, ele tem uma base material, mas o que o mantém como um organismo é a vida. Tanto que quando a gente morre, o nosso corpo ele vira cadáver, ele se decompõe. Então, o que mantinha o corpo como a gente conhece é a vida, né? Então, essa vida é uma propriedade do segundo logos, tá certo? E aí começa a possibilidade da matéria surgir entre si. Que foi o que eu acabei de falar, e pela primeira vez surge aquilo que a gente chama de nascimento, crescimento, decadência e morte. Quando o universo, pelo menos o sistema solar, ele entra em atividade, o princípio da vida vai fazer com que tudo que se expresse, cada matéria ou cada corpo que a gente existe está sujeito a isso, tá certo? No plano físico, essa força do segundo logos é chamada de prana, que é muito conhecida na yoga, né? Tá certo? E aqui é o seguinte, eu vou colocar a figura direto. Quando o segundo logos, ele se projeta na matéria, até os 4 primeiros planos superiores, divino, monádico, espiritual, divino, monádico, espiritual e intuicional, ele é chamado de essência monádica, porque esses mundos são mundos sem formas. Quando entra no mundo das formas, mental, astral e físico, essa mesma essência muda de nome. Essência elemental 1, essência elemental 2, essência elemental 3, até entrar no reino físico, no reino material, o plano físico, como a vida mineral. Então, a vida mineral é a descida da vida do segundo logos no seu nível mais profundo, tá certo? Então, a matéria aparece pela influência do segundo logos, e aí surge o reino mineral. A partir do reino mineral começa a ascensão dessa forma, dessa vida, surgindo o reino vegetal. E os elementos químicos que agrupam, surgindo uma nova expressão de vida, o protoplasma. O protoplasma dá origem ao reino vegetal. Essa ascensão da vida continua até chegar num plano superior, similar ao protoplasma, que são os protozoários, organismos celulares simples que vão se
combinando até darem sistemas mais complexos, com um sistema nervoso circulatório, surgindo o reino animal. Olha, isso aqui é em largas passadas. A explicação detalhada disso só na mão dos iniciados. O próprio Jinarajadasa não colocou, tá certo? Quando surge o reino animal, a ação do segundo logos termina, tá certo? E aí vai começar a outra coisa, tá certo? Aqui a gente tem os planos, né? E aí vai começar a ação do primeiro logos. O primeiro logos é chamado divindade, humanidade. É aí que vai surgir o ser humano, tá certo? Então nós vamos passar para esse capítulo, que é o ser humano, e aqui a gente vai entender como do reino animal a gente chega no reino humano. A ciência fala que o homem evoluiu dos animais, não para a teosofia nem pela filosofia esotérica. Os animais são portas onde pode surgir o reino humano. Então, a evolução do reino animal, com a evolução, foram surgindo animais superiores, prontos para um processo chamado individualização. Não confundir com o Jung, que fala individuação, né? O que não deixa de ter um certo paralelo, né? Então, existem certos tipos de animais muito desenvolvidos, cão, gato, cavalo, elefante e talvez um macaco, que eles chegam num ponto de uma evolução muito grande em relação ao resto dos animais. É através de uma dessas portas que pode ocorrer a individualização, tá certo? Para a gente entender a individualização, a gente tem que entender o que é alma-grupo. Porque do reino mineral, vegetal e animal, a experiência ela é coletada coletivamente. O que é uma alma-grupo? Alma-grupo é uma vida que atua em diferentes formas de um mesmo conjunto de animais. Então vamos pegar cachorro. Você tem 50 cachorros. Esses 50 cachorros não têm alma individual, eles estão numa alma coletiva, que é mantida por uma vida, alma, que tem um deva, provavelmente um deva tomando conta. Esses animais podem estar em lugares diferentes do mundo. Podem estar no Japão, Estados Unidos e assim. O que acontece com uma unidade, ele repassa para as outras unidades. O aprendizado é coletivo, tá certo? Inclusive, tem uma experiência, que eu vou ser breve, é a experiência do 100º macaco, que depois da Segunda Guerra, nos arquipélagos japoneses, os macacos estavam sem alimento e jogaram batata para eles comerem, mas como tinha areia, eles não gostavam por causa do dente. Então, ficaram as batatas, até que uma macaquinha, para variar, foi lá, lavou a batata e comeu. Quando os macacos viram, começaram a fazer igual. E o que aconteceu? Em outros arquipélagos, em outras ilhas que não tinham comunicação, começaram a fazer a mesma coisa. Isso é típico da alma-grupo. O que um aprende passa para todos, tá certo? Ela é matéria do plano mental, essa alma-grupo, energizada pelo Logos, né? Eu acho essa página tão interessante. E aqui a gente tem uma figura, o plano mental, embaixo no plano físico, por exemplo, há um grupo de canídeos, né? Raposa, chacais, lobo, cães. Depois você tem a de felídeos, leão, gatos, tigres, e você tem uma muito especializada, gato 1 e gato 2. São esses gatos ou cachorro que só faltam falar, vocês conhecem isso, né? Que ele entende o que está se passando, tá certo? Então, as experiências vividas são compartilhadas, por isso que a alma-grupo é como coletivo, tá certo? E ela vai evoluindo, se dividindo. Então, uma de 50 fica duas de 25. Uma de 25, quando evolui, fica uma de 13 e uma de 12.
A de 12 fica 2 de 6 e a de 6 fica 2 de 3. Uns animais já muito desenvolvidos, tá certo? O contato com o ser humano que educa, adestra e dá seu afeto ajuda a evolução animal, tá certo? Esses animais altamente preparados estão prontos para a individualização, tá certo? O que ocorre na individualização? O primeiro logos, que até agora não tinha entrado em atividade, ele se projeta nessa alma-grupo, destaca uma unidade da alma-grupo, ele faz isso através de um fragmento de si, que é a mônada, e no hinduísmo Atma, né? Brahman e Atma, a gente está falando aqui a mônada como Atma, né? Então, essa mônada, ela cria essa individualidade separando aquela unidade muito especializada das outras que estavam com ela, tá certo? É aí que vai surgir o corpo da individualidade chamado de corpo causal, na teosofia e no ocultismo, tá certo? Porque esse corpo causal que está no plano mental, ele é a base para que os princípios superiores da mônada se enraizem. A mônada já existia com seus princípios, só que eles estavam soltos em cada plano. Agora, no reino humano, o corpo causal permite que a Atma, Buddha e Manas, que são 3 princípios superiores, formem uma unidade, tá certo? Os princípios átmico, búdico e manásico. Então, está aqui a figura explicando a individualização do homem para o ser humano. A segunda coluna, a gente vê um cone invertido, que é a mônada, influenciando na alma-grupo. Ele pôs já aqui um cão, que é o cachorro que o Jinarajadasa tinha, né? Até que essa unidade se destaca, é o segundo estágio, e no terceiro estágio, Atma, Buddha e Manas se enraizam nesse que agora é chamado de corpo causal e formam a unidade superior do ser humano. A alma é isso, a alma da religião é esse ego que se forma, ego com E maiúsculo, tá? Então, surge uma alma individual que tem um corpo causal e tem um fragmento do logo solar que lhe confere os atributos humanos. Homem igual a Deus, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós não podemos evoluir dos animais, porque os animais não têm esse princípio do primeiro logos atuando neles, tá certo? Esta unidade de consciência é chamada de alma. A alma é um nome genérico, alma é essência, né? A religião fala bem alma, como uma essência humana. E essa alma principia sua evolução no reino humano, e suas experiências passam a ser individuais. Não é mais como um alma-grupo, que é coletivo. Agora cada indivíduo vai aprender com as suas próprias ações, pode até aprender com a dos outros, com as experiências dos outros, mas por observação. Essa é a grande diferença. O ser humano, ele tem a propriedade de conhecer-se como si mesmo e aprender com as suas experiências. Quando a gente se olha no espelho e a gente se reconhece como fulano ou beltrano, isso é próprio da divindade e humanidade nesse corpo. A vaca olha para o espelho, ela não sabe que é ela pode pensar que é uma amiga, ou que é outro parecido. Por quê? Porque ele não tem o senso de perceber-se a si mesmo. Então, quando o primeiro logos, divindade e humanidade, atua no plano de evolução, ele cria nessas unidades essa capacidade de autopercepção. E aí vai começar a evolução humana, tá certo? A evolução consiste em descobrir a divindade em si, em seus semelhantes e tudo que o cerca, tá? E isso aqui é uma frase muito forte. No plano físico, a expressão do primeiro logos é a alma imortal num corpo mortal, que somos nós, tá certo? Já dá para sair da palestra cheia de gás, né? A Cacilda chega em casa e fala para a mãe: olha, eu sou uma alma imortal num corpo mortal. Ela vai achar um pouco estranho
Mas então, aí você está vendo na última coluna a constituição do ser humano. Você tem o acorde da mônada, que são os 3 átomos permanentes nos planos superiores. Depois você tem os 3 átomos atmabudimanas com o acorde dos algoides. Algoides é o nome que se dá ao eu superior, que é o eu encarnante. É ele que se expressa nos planos inferiores para surgir uma personalidade como nós. Mente, emoção e corpo. E aqui embaixo você está vendo o ser humano como nós estamos acostumados, que é o plano, o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico. O corpo físico, essas 2 bolinhas juntas. Então, o corpo físico, ele é dado pela fecundação entre 2 seres, certo? E aí, o ego encarnante, ele se projeta e cria o corpo causal, o corpo mental e o corpo emocional dessa criança que vai nascer. Vou deixar uma pergunta para vocês aqui. O clone tem corpo, ele tem eu superior? É uma pergunta que eu não vou entrar em discussão, apenas para vocês pensarem. Bom, então está terminada a obra do Tríplice Logos, tá certo? Ele criou, o Logos criou, olha que interessante, ele cria um cenário unindo a matéria, tá certo? E nesse cenário ele cria reinos independentes até o surgimento do homem, tá certo? Então, ao longo de centenas de encarnações, a alma imortal vai desabrochando até se transformar num futuro Logos. Isso só vai acontecer no próximo universo, porque para a filosofia esotérica o universo se expande e volta. Então, quando ele volta, tudo volta a ser semente. E quando ele entra em atividade, essas mônadas, elas passam a ser futuros logos cósmicos, tá certo? A coisa é muito longa. A gente não se dá conta do processo que tem por trás, tá certo? Eu espero que esteja passando para vocês a dimensão da coisa, né? E agora eu quero fazer umas reflexões, que é o motivo dessa palestra, tá certo? A primeira reflexão interessante que surge é a unidade até a diversidade. Isso aqui, vamos fazer, acabei de fazer de novo. Então, o Logos solar é uma consciência inserida no Logos planetário cósmico, que inicia a criação do sistema solar. Ele é uma unidade, combina as bolhas que estão na matéria fundamental para fazer os planos sutis da matéria do sistema solar. Ele vivifica, dando a propriedade da vida, aí surgem as almas grupos, a partir dessas almas grupos, fica dada a oportunidade da individualização até surgir o ser humano e, portanto, a humanidade. A humanidade é o mesmo processo multiplicado, tá certo? Isso aqui é o próprio que diz a Bíblia, a multiplicação dos pães. O pão é a bolha da mula para Cristo. Jesus pegou os pães e multiplicou. Isso é uma alegoria da religião. O Logos cósmico, ele sai do uno ao múltiplo, tá certo? E aqui tem uma coisa que eu vou sugerir para vocês, manterem muito isso na mente, tá certo? As formas são diferentes, mas a vida é a mesma. É daí que vem o termo unidade da vida. E a consciência é a mesma, se expressando em níveis diferentes. A consciência de um gato e a de um ser humano tem a mesma natureza, mas no ser humano, pela própria expressão do cérebro, pela constituição do cérebro, essa consciência se expressa num nível superior. Assim como os iluminados, os rishis, que têm a mente universal, a consciência se expressa num nível superior. Mas tudo o que vocês olharem, que não for artificial, tá certo? Isso aqui é artificial, tá? É criado pelo homem. Tudo que é natural é consciência, vida e forma. A árvore é um caso típico.
A madeira, como essa mesa, já é diferente, é a consciência dos átomos, aí é micro, nós estamos falando de outra coisa. O universo manifestou a sua forma natural, gravem essa figura, consciência, vida e forma, esse é o tripé, tá certo? Bom, a gente fala tanto de unidade da vida, tá aí, né? Outra coisa que eu quero falar, dentro das reflexões, é o seguinte: o ser humano é resultado de um processo universal. A essência humana é um processo muito maior do que a fecundação de um óvulo. Vocês já sentiram, perceberam isso, admitindo o que esse processo que a gente está falando, tá certo? Então, a gente tem um costume de achatar um pouco a experiência humana ao fulano, à raça, né? Existem pessoas notáveis que são exemplos, Einstein e assim por diante, Beethoven. Eu acho Beethoven fora da curva, mais do que fora da curva, até pode ser que ele é extraterrestre, né? Mas, enfim, nós somos um processo universal. Eu, quando olho as estrelas e quando eu olho a mim mesmo, eu estou vendo o mesmo processo. Isso é muito sério. O universo me dotou. O meu nome, meu sobrenome, meu endereço, meus pais, onde eu nasci, é circunstancial. Eu, fulano, eu sou uma consciência maior, que é resultado desse processo, tá certo? Outra coisa para vocês chegarem em casa e falar, ô mamãe, ô papai, nós somos massa, tá? Bom, somos massa, a gente é o máximo. No sentido que a gente é fruto da evolução do sistema. É uma brincadeira, tá? Entendeu? Tá. Terceiro, as metas humanas, de um modo geral, está ligado ao que eu acabei de falar, estão aquém da realização do ser humano integral. Essa é a chamada grande heresia, chamar homem o fulano. Quando homem, a gente já viu que é esse processo muito maior. É aquela coluna que eu pus, o acorde da mônada, do eu superior e da personalidade. Homem, do ponto de vista esotérico, é esse conjunto. Só que a gente, por falta de informação, a humanidade reduz a experiência humana à sua realização pessoal e social. Isso, na filosofia esotérica, é chamado de a grande heresia, tá certo? Lembrar que nós somos uma alma imortal num corpo mortal, tá certo? A partir do entendimento disso, que eu espero que é o que está acontecendo nessa sala e quem não está nos assistindo, surge a ideia de autoconhecimento e autocultura. Cultivar meu ser integral. Tá certo? Só lembrar o que é teofania. A doutrina secreta fala o que é teofania. Teofania era o que era usado nos mistérios, eram cerimônias em que tinham grandes hierofantes, pegava o candidato ajoelhava, tá certo? E daí ele passava por uma iniciação. Essa iniciação era expressão da sua alma superior no corpo físico. Isso não é que é artificial, é para aqueles que estavam preparados, que tinham se preparado nos mistérios para passar pela teofania. A teofania é uma coisa muito séria. Por exemplo, Abraham Merlin, ele ficou 6 meses no mato, sozinho, com uma casa que a frente dava para o norte e o fundo dava para o sul. E ele ficou em meditação 6 meses, até que depois de 6 meses apareceu o anjo da presença. Esse anjo da presença é o eu superior, que é o que a teofania faz. E aí esse anjo, ou eu superior, ensinou tudo o que ele precisava saber. Tá certo? Nós, em ponto menor, podemos nos reportar ao nosso eu superior, falando, pedindo solução de uma certa coisa. Tá? Com ele foi diferente, né? Apareceu tudo. Então, cultivar e o desabrochar é o vir a ser essa alma imortal, tá certo? Só um detalhe, o principal aspecto do Logos no corpo mortal é seguir a lei da autocultura.
Em tudo que você vai se meter para o desenvolvimento humano, vale essa lei. Quando o pensamento cessa, a mente entra em repouso. E quando a mente entra em repouso, a natureza superior do homem se manifesta. Isso não é da noite para o dia, né? O cara tem que ir cultivando. A meditação é um caminho. Outra coisa é focar. Um dos Mahatmas falava que meditação é contemplação no ser, o ser interno, o seu ser interno. Então você contempla seu ser interno, imagina, faz uma imagem e apela para que ele se expresse na sua vida, tá certo? Tem que estar preparado, tem que estar, não pode sair dali e ir para uma balada, tomar álcool e outras coisas, né? Tem que levar uma vida regrada. Então, em linhas gerais, é serenar a mente. A Blavatsky fala, a mente assassina do real. Que mente? A mente mal educada. Tá? Bom, colocado essas reflexões, que foi o motivo que me fez falar sobre elas, eu quero falar um pouco das decorrências, tá certo? Decorrência é o que cabe a nós, tá certo? Então, sendo o ser humano, o único ser na natureza que tem a possibilidade de expressar o aspecto divindade, humanidade no corpo mortal, o único, o ser humano também tem possibilidade, a responsabilidade sobre os demais reinos da natureza, tá certo? Ele, conhecedor da sua natureza, passa a ser um agente do Logos na sociedade e na natureza. Ele não é um mero espectador. Porque até agora nós falamos disso tudo como quem está na arquibancada vendo um jogo de futebol. Os caras se matando lá no campo, suando, tomando paulada, e a gente torcendo. Não, nós temos que entrar no campo. Esse conhecimento não é para nos tornar eruditos. É para a gente entender que a gente tem que trabalhar a favor da natureza e da sociedade. Essa é uma decorrência imediata, tá certo? A responsabilidade sobre a sociedade é atuarmos vendo a sociedade como parte da humanidade que está em evolução no reino humano. É resgatar o divino em cada um. Ou seja, eu quando estou vendo a humanidade, não adianta pegar a humanidade e falar, olha, tem uma tendência atual, o moderno é fazer isso, o moderno é fazer aquilo, existe uma porção de tendência. Não, não é isso. O que eu tenho que ver é que cada ser humano, ele está dentro do reino humano. E dentro do reino humano, ele está dentro de um processo, que é o plano de evolução divino. Então, o que eu puder fazer para que o reino humano possa encontrar o seu caminho, isso cabe a todos nós. É uma decorrência de quem conhece esse esquema, tá certo? E a fraternidade fica melhor compreendida quando ele entende que cada ser humano tem um processo igual ao seu, tá? Eu vejo um bêbado na sarjeta, ele é circunstância de um processo. Se ele for um indigente, ele é circunstância de um processo social. Mas dentro dele tem os mesmos princípios, ainda não manifestos, tá certo? Bom, finalmente o importante é ressaltar, trazer à mente que existe um plano, a gente tem que se convencer, entender disso, o plano de evolução realizado pelo Tríplice Logo em que todos estamos envolvidos. O Senhor Jinarajadasa diz que ver esse plano é ter a visão beatífica, ou seja, sagrada da coisa. Trabalhar por esse plano é mudar em imortal a nossa natureza mortal. Tá? Deixa eu contar um exemplo aqui daquela freira da Bahia, como é o nome dela, aquela madre baiana, Irmã Dulce. A Irmã Dulce foi dar de alimentar para um certo fulano, que era desequilibrado mental. Ela pegou a sopa, deu uma colherada, já vi, deu uma colherada, deu para o cara pôs na boca e cuspiu na cara dela. Ela se limpou, pegou a segunda colher e falou, a primeira era minha, a segunda é sua. De onde ela tirou isso?
senão de uma essência profunda. Trabalhar para esse plano é transformar em imortal a nossa natureza mortal. É aí que as pessoas fazem coisas que entram para a história. Por quê? Porque eles estão agindo para o plano. E nós podemos fazer isso, todos nós, tá certo? Imortalidade na vida, eternidade no tempo, divindade na humanidade são as atribuições de quem compreende o plano e trabalha incessantemente por ele, tá certo? Então, esse esquema, ele não é só teórico, ele é inspirador, ele está mostrando alguma coisa que existe e que explica esse potencial humano, porque o ser humano tem uma criatividade absurda. Infelizmente, tanto para o bem como para o mal. Na Segunda Guerra, os alemães tiveram uma criatividade absurda, mas para o mal. A gente tem que fazer para o bem, tá certo? E eu quero terminar essa exposição falando de autoconhecimento, tá? Estamos no fim. Então, quando eu falei que a gente tinha que se conhecer, que eu falei da lei do autoconhecimento, eu quero agora detalhar um pouco isso, tá certo? Como preparar a alma mortal? Não, o corpo mortal para receber a alma imortal. Já falei, quando o pensamento cessa, a mente entra em repouso e o Deus interno se manifesta, tá certo? Olha vocês sabem quem é Shankara? Shankara foi o maior filósofo da Índia. Ele, dos 16 aos 32 anos, ele morreu com 32 anos. Dos 16 aos 32, ele escreveu as maiores obras filosóficas da Índia, inclusive a Vedanta Advaita, que tem a Uttara Mimamsa, que é a Vedanta dualista, e ele fez a Vedanta unicista, tá certo? E ele era realmente um Deus encarnado, né? E olha o que ele falava, essa frase nunca me saiu da cabeça e espero que nunca saia da de vocês. Quando a mente está suja e embaçada pelos desejos, ela é uma péssima patroa. Mas a mesma mente, quando está limpa e cristalina, é uma ótima serva. A nossa mente, quando está preparada, ela está a nosso serviço. Porque quando ela não está preparada, ela nos leva rumo à perdição. E eu quero brevemente falar com vocês, né? Quais são os fatores que embaçam a mente? São aqueles que nos prendem ao passado, tá certo? São principalmente os preconceitos, forma que você cria no passado e traz para o presente sempre da mesma forma. Crenças e valores. O que são as crenças e valores? São aquilo que a gente elege como valores ao longo da nossa existência, mas que são do passado e ficam no presente. E os hábitos e condicionamentos que funcionam no automático. Existe mais coisa. Eu estou dando o grosso. Então, Patanjali falava que essas coisas que embaçam a mente é a natureza adquirida. Então, nós temos dois tipos de personalidade. Uma é a personalidade mente, emoção e físico. E outra é a mente, a natureza adquirida, a natureza cultivada pelos desejos e condicionamentos. É o caso do médico e o monstro, né? Ele cria o fulano e o Frankenstein se vira contra ele. A natureza adquirida se volta contra a gente. São Paulo falava, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O mal que ele não queria era da natureza que ele mesmo criou, tá certo? Tá aqui, olha, então você tem o acorde da mônada, você tem o acorde dos algoides, você tem o acorde do ser humano, mental, astral e físico. Eles têm que estar limpos para receber a alma imortal, tá certo? Então, a contaminação mental é o que faz a alma imortal não se expressar no corpo mental. A HPB falava da mente assassina do real, a mente embaçada, que é a mente mal educada, tá bom? Para o indivíduo desenvolver-se, ele tem que trabalhar a sua natureza adquirida para que haja a expressão de uma
realidade maior. E aqui, terminando, em A Voz do Silêncio, isso aí para mim foi olha, mudou minha vida, viu? Quando eu li isso aí. Aliás, A Voz do Silêncio muda a vida de cada um. A Voz do Silêncio, ela coloca que o autoconhecimento é resultado das ações compassivas. Ou seja, a postura compassiva em relação ao mundo é pedagógica, porque o indivíduo aprende com suas ações, tá certo? A atitude de integrar as pessoas marginalizadas e sofredoras é uma atitude compassiva que nos traz aprendizado. Eu vou dar um exemplo do Lázaro. Diz que Lázaro estava em casa numa segunda-feira feia, chovendo, sozinho, quando bateram a porta. Ele abre, é um leproso, todo embrulhado. Aí ele fala, Lázaro, eu estou com fome, me dá alguma coisa para comer. Aí Lázaro pôs ele para dentro e deu comida. Ele falou, Lázaro, me dá um capote, porque eu estou com muito frio. Lázaro foi lá e deu. E aí ele falou assim, olha, eu queria te falar uma coisa, eu sou muito sozinho pela minha condição. Eu tenho sofrido muito, eu vou te pedir para você me dar um abraço. Eu preciso sentir calor humano. E Lázaro abraçou. Sabe o que o cara fez? Tirou a túnica e era Cristo disfarçado. Doeu, né? Quantas vezes Cristo bateu a nossa porta e a gente não percebeu? Está aqui uma figura que eu acho fortíssima, tá certo? Uma boa parte da humanidade está com o coração trancafiado. Ele não faz o que Lázaro fez, porque Lázaro aprendeu com a sua ação, que era uma ação compassiva. Então a compaixão é o caminho de transformação, tá certo? Então isso mostra, acabei de falar, a obra do Tríplice Logos, ela continua através de nós. Cabe a nós cumprirmos o plano de evolução, dar a mão um para o outro e ajudarmos ao divino se manifestar em cada um. Eu vou mostrar a visão clarividente do sistema solar. O sistema solar, visto clarividentemente, é uma flor. Olha que interessante. Cada pétala é um planeta, tá certo? Aqui tem o croquis, tá certo? Tem o Sol no centro, você tem os 7 principais planetas, que são expressão do logoi solar, né? Dos logóis do nosso sistema, mas aqui está. Então, quando o clarividente olha o sistema solar, ele vê uma flor flutuando no espaço. E o que seria o universo senão um grande jardim? Isso está tão distante da gente, né? A NASA, extraordinário trabalho, ela vê, mas ela está no plano físico. Ver o universo assim é abrir espaço para a alma imortal num corpo mortal, que é o que eu pretendo nessa fala de hoje. Agradeço muito a presença e estou à disposição. Namastê.